Até porque eu acredito que a agricultura ela não vai passar mais por somente produção, ela vai ter que ter gestão. E sem dados vai ser difícil. Você acha que a inteligência artificial vai tirar profissionais do campo ou não? O maior exemplo que eu tive foi se tentar seguir os melhores. Não deixar nada atrapalhar onde eu queria chegar. Excelente. Seja bem-vindo ao podcast Vendedor Agro, um mundo de vendas no agronegócio na visão de quem está no campo. Quem vos fala é Michel Heck, host desse programa. Eu tenho uma pergunta, já imaginou que os dados, ou seja, a informação que tem lá na propriedade rural, que todo o seu maquinário, ou tudo aquilo que o produtor produz diariamente, pode ser um grande aliado para você na tomada de decisão e fazer o produtor produzir mais e dessa forma você valorizar o seu serviço? É exatamente sobre isso que eu falo hoje com o Júnior Amaral. Júnior, prazer. Prazer é nosso. Tamo junto aí, meu amigo. Prazer imenso recebê-lo aqui no podcast Vendedor Agro. Fazia tempo já que nós estávamos combinando de gravar esse episódio, cara, e tenho certeza que será um momento de a gente trocar bastante ideia, né? Tava gravando aqui, conversando aqui no off aqui, conversando já quase meia hora sem começar o podcast, né? É verdade. Mas deixa eu fazer aqui uma breve apresentação sua aqui. O Júnior Amaral é esposo da Rosângela Amaral, pai do Davizinho Amaral, filho do seu José Roberto Amaral e Marlene Chmielowski, formado na FAG em 2002 e também fez colégio agrícola em Canoinhas. Rio Grande do Sul, Canoinhas, né? É Santa Catarina. Santa Catarina. Então, show de bola. Júnior, muito obrigado mais uma vez, cara. Apresenta aí pra galera um pouquinho da sua história aí, um pouquinho da CIPA também, né? Certo. Acho que é importante contar um pouquinho da CIPA. A CIPA já está no mercado aí há bastante tempo, gerando informação e dados aqui na região oeste do Paraná. Desde 2018. 2018. Então, fica à vontade, meu amigo. Isso. Apresentação, acho que o Michel quase falou tudo já, né? Então, meu nome é Júnior Amaral, hoje trabalho exclusivamente com fertilidade de solo, também atuo na área de consultoria, tá? Trago para a região e para outros locais que nós vamos trazer a agricultura de precisão de verdade, né? Então, a agricultura de precisão ela é uma amplitude muito grande, onde você tem que gerar dados para saber realmente qual é a tomada de decisão. Então, nós trabalhamos hoje aqui no oeste do Paraná, atendemos o Grupo Agrícola Andrei, são mais de 28 engenheiros agrônomos do Jacampo, então nós damos suporte para esses colaboradores. Atuamos no Mato Grosso, em Primavera do Leste, tá? Então na parte de algodão também, que foi uma novidade para mim, então tive que dar uma apertada aí, estudar um pouco mais, né? Uma novidade muito grande, muito gratificante trabalhar com essa cultura hoje. Começamos também o início no Acre, o Acre está começando agora, a soja, agricultura, né? Na agricultura, começando agora, então também foi um desafio, né? Trabalhar no Acre, conhecer algumas coisas que estavam sendo feitas, mas iniciar algo desconhecido, eu acho que é muito gostoso você aprender e tudo que você errou no passado, você consegue acertar agora. Então, esse lado da agricultura de precisão acho que tem que ser um pouco mais conhecida, até dentro das universidades, né? Então, quando o pessoal vem conversar com nós para estágio, tudo, acaba ficando um pouco desconhecido. Por quê? Parece que é uma coisa tão longe e no final não é simples, mas é uma coisa que está no dia a dia e cada dia gerando dados, informação, você consegue ser mais assertivo. Até porque eu acredito que a agricultura ela não vai passar mais por somente produção, ela vai ter que ter gestão. E sem dados vai ser difícil. Show de bola. E a CIPA hoje, resumidamente, a CIPA hoje é uma empresa que vocês geram dados também através da coleta de dados do agricultor, fazem através de, sei lá, uma inteligência artificial, e vocês geram isso para o agricultor e devolvem para ele como sugestão de manejo. É isso? Isso. Então, eu trabalhei na área de pesquisa de 2009 até 2012, né? Então, eu trabalhava e estudava à noite, fazendo serviços gerais. 2012 para 2013, eu comecei a trabalhar na área de vendas, tá? Então, vendia insumos, né? Vendia semente, adubo, fertilizante, fungicida, acompanhava meus produtores, né? Sempre tentava achar algo diferente para ter a confiança dele, apesar de ser novo, né? Então, essa confiança demorou um pouquinho mais, mas sempre procurei algo para entregar, né? Desregulagem de máquina,
uma análise de solo, uma tomada de decisão numa cultivar, numa população, sempre tentei entender mais essa área técnica para ter a confiança do produtor, né? Em 2018, eu montei o projeto CIPA, né, que se chama Sistema Inteligente de Produção Agrícola, né, que envolve quase todas as áreas da agricultura de precisão dentro de uma empresa só. E tive a felicidade de, no primeiro empresário, investir no negócio, né, apostou nesse negócio e hoje nós estamos aqui no Paraná em torno de 18 mil hectares, no Mato Grosso esse ano pode chegar nos 20 mil hectares e o Acre está começando agora em torno de 4, 5 mil hectares, né? Vai crescer muito, mas ainda falta muitos profissionais nessa área, né? Então hoje é muito mais difícil encontrar uma pessoa que entra no ramo da agronomia, dentro da agricultura, que vá focar fertilidade de solo, né? Que entenda isso. Então é muito difícil. O cara tem que se apaixonar mesmo pela... Tem que gostar e eu acredito que é muito a questão do aprendizado que ele tem lá na doutrinação, né? Então, imaginar uma coisa que ela não é tão difícil, mas tem que ser estudada, porque a fertilidade de solo são dois setores assim mais apaixonantes que eu acho, né? A primeira é a fertilidade, depois a fisiologia, né? Então, ali, isso você se constrói ao longo do tempo. A parte de manejo, eu também gosto, mas é um pouco mais simples, porque se você fez um determinado produto e não matou, por exemplo, um percevejo, deixa em xeque. A fertilidade, se você errar, é uma cultura, né? Não tem como você replicar, não tem como você fazer mais nada. Foi. Então você tem que acertar. Perdeu aquele ano, né? Perdeu o ano, né? O Paraná ainda aceita erro. Mato Grosso, Cerrado em si, não aceita erro, né? Aceita erro. Isso é um bom, rapaz, é um bom conceito, né? Não aceita erro. Por isso que lá para cima, talvez, eu estava conversando aqui agora nos bastidores, né? Você citou uma situação que lá para cima, né? Na cabeça da gente que está aqui no sul, a gente acha que a tecnologia está aqui, né? Mas na verdade é o contrário disso, né? Lá não se permite o erro, né? Porque o erro lá se paga muito caro, né? Se paga caro e assim, como eu tive essa felicidade de estar trabalhando hoje, ter, né, uma filial em Primavera, eu tive muito mais aprendizado, né? Solo a gente conhece, sabe como que faz, como que constrói, quais são os nutrientes. Agora, essa questão de você apanhar por muitos anos, o Mato Grossense apanhou por muitos anos. Então, os primeiros produtores chegaram lá em 80, 86, produziam 20, 25 sacas por hectare. Hoje, o Cerrado, nós estamos falando de 70, 80 sacas por hectare, nós estamos falando de algodão de 300 a 400 arroba, né? Então, para um Paraná que tem um solo, uma característica climática favorável, sem dúvida foi um desafio muito grande para eles, né, que subiram para lá e começar na areia, né? Na areia, né, muitos quebraram ao longo do tempo, né, muitos arrendaram, né, outros voltaram para casa, mas hoje o Cerrado se tornou porque eles foram muito guerreiros e profissional mesmo, tiveram que ser profissionais. Hoje quem fala de algodão, por exemplo, a soja é como se fosse levantar, escovar os dentes e tomar café. Meu pai. Caramba, cara. Chega a ser bonito de ver. Legal. Tá, bonito. Mas vamos lá, voltando um pouquinho antes, talvez nem todo mundo está na mesma página, só para a gente tentar colocar o conceito em prática, né? Hoje se fala muito em inteligência artificial, em IA, tal, em todos os setores, né? Eu estava falando aqui até anteriormente, aqui, antes de entrar filmando aqui. Mas ainda existe um conceito lá atrás, ainda que talvez muita gente precisa entender o que é a agricultura de precisão, né? Na sua opinião, a agricultura de precisão hoje, a gente já explorou tudo o que poderia ser feito, principalmente aqui no sul, de repente, que é um conceito mais antigo? Você acha que ainda a gente está gatinhando, a gente tem muita oportunidade ainda? Para depois, acho que passar para o próximo passo, que é o IA, né? É isso. Assim, o que eu vejo, não existe uma legislação ou algum órgão responsável por cuidar da agricultura de precisão. E ela tinha que ser muito responsável, um órgão para fazer isso, né? Então, a agricultura de precisão, todo mundo quis ela, né? Várias empresas abriram e fecharam ao longo do tempo aqui na região para agregar valor no que estava vendendo. Então eu vou fazer agricultura de precisão para dar uma bonificação por um fertilizante, por exemplo, né? Vou fazer agricultura de precisão porque o cliente compra todo o pacote da cooperativa, de uma empresa privada e tal. Então começou a se trabalhar isso.
E ao longo do tempo, o que aconteceu? Não era um trabalho que levantava dados seguro, né? Porque a agricultura ela é estatística pura. Quanto mais dados, sempre o resultado vai ser melhor. Então começaram a fazer... Se os dados estiver errado... não tem. Desde uma coleta de solo, né? É um processo assim muito rigoroso. Então, o que aconteceu? Vou fazer agricultura, uma análise para 10 hectares, uma análise para 20. Imagina você rodar uma estatística, uma área de 1.000 alqueires com 100 análises. Não tem fundamento. Então você vai acabar deslocando todas as manchas da área e não tendo uma precisão. Aí essa agricultura de precisão que entrou em 2018 no Brasil, ela esteve em ascensão até 2007 e 2008, depois começou a regredir. A partir de 2014 e 2015 ela voltou a ter uma retomada. Por quê? Porque os insumos começaram a ficar mais caros. Né? Então, se você pegar o histórico de matérias-primas, né, para a produção de fertilizante, MAP, DAP, triplo, simples, cloreto, sulfato de potássio, ureia, né, sulfato, então começou a ficar mais caro. Então, a cada 50, 100 quilos, representa isso de graça a agricultura de precisão para fazer levantamento de solo. Ou seja, o que você investe em dados, tentando levantar informação, cara, isso é muito pequeno, perto do retorno do investimento que você tem. Pelo tamanho do negócio que é a agricultura hoje, nós estamos falando que lá, antes de ter a safrinha, o produtor gastava R$3.000 por alqueire. Hoje nós estamos falando em 10, 11, 12 mil reais por alqueire. Então, ele acabou nem percebendo a imensidão que mudou a agricultura. E o que mais ajudou esse processo de produção, até o momento, foi o quê? Genética. Então, a genética que teve esse ganho de produtividade. Indiferente do manejo de fungicida ou do inseticida, a genética que entregou isso. Ajudou bastante. As empresas investiram muito em genética, né, nos últimos anos, né? Muito, muito. Eu na época, vendia semente de soja a R$2 o quilo, hoje é 16, né? Então, o quanto foi investido para chegar, o aumento de produtividade veio pela genética. Depois veio o maquinário em si, né? Aí agora começou a construção de solo. Um exemplo, a Bahia, por exemplo. Referência em produção, por quê? Clima é bom, solo não é tão fácil. Investiram em solo, fizeram o perfil e hoje são referência em produção. Agora, qual que é o peso disso em relação ao retorno financeiro do produtor? Também tem que analisar. Então, sem dados não há... você não tem uma ideia de quanto de realmente de lucro aquilo que está dando ou se realmente compensa manter aquele negócio. Bem simples, com dados, por exemplo, de monitor de produção de colheita, que poucos utilizam, né? Tomam tempo, poucos utilizam. Tem muitas partes dentro de uma área, e às vezes uma porcentagem considerável, que está produzindo abaixo do custo. É melhor não plantar. Isso acontece em 100% dos casos. Então, ou você faz um manejo onde você tem uma baixa produção e faz ele dar lucro, ou senão é melhor não plantar. A agricultura muitas vezes até é esperadora, né? Está explorando mais do perfil do solo, está tirando mais do que você está... Você tem que ver o solo sempre como, sei lá, eu aprendi isso nas aulas de fertilidade há 20 anos atrás, né? Mas tem que ter o solo como uma poupança, né? Exatamente. E aqui no Paraná, igual nós estávamos falando, aqui no Paraná, no sul do Brasil, talvez... por ser solos muito férteis, né? O produtor não se preocupa muito com isso, né, cara? Então, vai explorando, mas uma hora a conta chega, né? Chega. Eu vejo hoje, quando a primeira coisa que um produtor que não conhece nós, né? Ou nunca fez algum trabalho, quando chega na hora da colheita e vê que poderia ter sido melhor. Aí ele procura o nosso trabalho para entender o que está acontecendo, né? E ele perdeu muito tempo. Então, hoje, se você fala em investimento em solo, ele é um investimento que tem que ser contínuo e não ficar muito transpassado. A cada 5 anos eu vou fazer. Isso é um investimento que você tem que fazer a cada 2, 3 anos e entender tudo isso, né? Mas o que eu fico bem pensativo é essa questão. Às vezes o monitor de produção lá está marcando 100 sacas por alqueire. Se colocar o custo operacional, funcionário, diesel, o máquina, o financiamento da máquina em si, ela não paga a conta. Aí tem lugar que está dando mais de 100% de lucro. Né? Então, oscilando, dentro do talhão do produtor, né? Talhão. E assim, é gritante a diferença. Nós temos alguns monitores de produtividade que saem de 2 toneladas de soja por hectare até 8. No mesmo talhão? No mesmo talhão.
né? No mesmo talhão. Né? Aí você começa a ver quais são os fatores que estão limitando aquilo ali. O que está limitando para não chegar a 8? São N fatores. Eu não vou falar que o produtor vai colher 100% homogêneo. Não né? existe isso. Porque se a física ela muda, a física de solo muda, a ciclagem de nutriente muda, algumas análises que é feito de efeito tamponante do pH. Tem solos que você pode jogar um monte de calcário que o pH não vai extrapolar do efeito tampão que tem. Mas você consegue homogeneizar e ter um maior equilíbrio, tanto no gasto, na compra do calcário, do fertilizante, do adubo e do gesso, enfim, do que foi tomada a decisão, né? E hoje no dia a dia, por exemplo, na CIPA, no trabalho seu lá na CIPA hoje, vocês conseguem fazer esse tipo de análise para o produtor hoje, não? Por exemplo, consegue. O limitante seu é isso, chegou no limite seu, você não consegue. Aqui você investir não vai dar retorno nenhum. Você consegue hoje, através de dados, dar esse diagnóstico para o produtor? Esse é o nosso principal gargalo para venda. É, cara? Esse é o nosso principal gargalo para venda, porque você mostra o cenário. E com o levantamento de dados aliado com a inteligência artificial, você consegue ver hoje a cada 10 metros, né, um pixel de 5 metros ou 10 metros, você consegue ver essa variabilidade. E o que é gostoso de ver é que quando você pega um mapa desse, você mostra para o produtor, ele fala, aqui eu estou produzindo menos. Aqui é bom, aqui faz um tempão que eu não consigo colher. Então, a relação que tem de produtividade com as manchas geradas através de dados, ela é, 95% acima de assertividade. Aí, mais a inteligência artificial que nós estamos utilizando agora a partir de 2025, também foi um estudo feito ao longo do tempo, facilita essa coleta de solo, facilita você fazer um diagnóstico para ter certeza que lá é um problema. Então você pega lá várias imagens ao longo do tempo, se é fraca aquele ponto, ele vai se repetir. Ou às vezes pode ser uma erosão, né, que deu numa safra anterior. Então você tem que levantar dados, em cima de dados que você gera um negócio. Então você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer na sequência aqui, né, a questão da inteligência artificial. É algo novo, mas já não é tão novo mais, porque a gente já está falando isso, sei lá, pelo menos 2, 3 anos já vem criando proporções maiores, vamos dizer assim. Na agricultura hoje, né, por exemplo, dentro da CIPA hoje, o quanto que hoje revolucionou, está revolucionando a inteligência artificial na interpretação e na recomendação de vocês hoje? Ela auxilia muito nós em relação a você tomar uma decisão, tá? Então, você pega, por exemplo, alguma fazenda, você coloca coleta de solo, aí você pega a imagem, aí você usa essa inteligência artificial para gerar esses dados, né? Aí você pega, por exemplo, lá, monitor de produção aliado ao NDVI, aliado ao mapa de fertilidade. Começou a não se bater. Aí você salva. Tem uma análise química de solo que tá boa, né? Tá bacana e tal. Aí você pega a produção baixa. Então, você vai começando a separar por escala. Primeiro é zerar alumínio. Alumínio não pode ter. E não é aquela planilha lá que existe na fertilidade. É zero. Não pode ter 0,1, nem 0,2, nem 0,3. É zero. Não pode estar alumínio participando no solo. Depois é a compactação. Essas duas coisas que mais têm levado produtividade. Porque através da compactação aí você vai ter o quê? O excesso de sal na linha vai prejudicar a raiz. Aí você vai ter qualquer presença de nematóide ou fungo, que você já tem compactação e presença de alumínio, vai atrapalhar mais ainda a planta. Então você começa a ir por escalas. Qual que é o que mais diminui a produção? Alumínio, compactação, aí vem a parte de correção de solo e adubação. Aí você consegue linkar tudo isso. E você coloca essas macros, você coloca dentro do IA, não? Ou ele já tem isso dentro? Eu coloco dentro do IA. São fórmulas que nós fizemos ao longo do tempo. Entendi. Então, esses parâmetros você que dá para a inteligência artificial. Eu que dou para a inteligência. Exatamente. Tem fórmulas lá que foram algumas noites para chegar, né, e ter uma relação com tudo que é gerado, né. E ao longo do tempo fomos quebrando paradigmas com isso, né. Por exemplo, tem uma fazenda aqui na região oeste, 6 mil hectares, uma das maiores fazendas que tem. Nós começamos há 3 anos atrás a fazer adubação a lança e adubação de sistema. Né? Então, foi uma quebra de paradigma tão grande, e isso, o retorno financeiro do produtor é imenso. E hoje ele consegue entender o que realmente é agricultura de precisão.
né? O quanto isso agregou no negócio dele. A tomada de decisão dele é baseada em dados. Não é só pelo 21818 que se usa há 40 anos, 10, 15, 15, não é. É o que o laudo te entrega para você ter maior assertividade na tomada de decisão. Porque é muito caro hoje fertilizante. É caro, né? Agora eu vou comprar um fertilizante que custa R$ 5.000 sem saber se é aquele fertilizante. Se é aquilo realmente que eu preciso, né? Né? Você começa a analisar assim, é um trabalho a mais a agricultura de precisão. Mas quem é o produtor do agro empresário, ele sempre vai enxergar por esse lado. Tomar a decisão dele vai se basear em dados. E facilitou demais, né? Com a vinda da inteligência artificial, com o tempo de trabalho também, né? A experiência que tem, né? Aí facilitou demais. Hoje chegar numa recomendação, né? Mais segura. Você citou um ponto, eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. Você acha que a inteligência artificial vai tirar profissionais do campo ou não? Rapaz, é uma pergunta que eu me faço direto. Foi um exemplo que eu dou para ti, porque quando eu sou do interior, né? Eu morava no sítio, minha família é tudo do interior. Nós todos. Então eu saía da escola e ia carpir leiteiro. Saí da escola e ia carpir leiteiro porque não tinha o glifosato ainda, né? Naquela época se falava que ia acabar os agrônomos quando entrasse a soja transgênica, né? Soja RR. Só facilitou esse manejo. Então acho que é uma transformação para uma nova vinda de tipo de profissionais. É isso o ponto, cara. Acho que essa é a resposta. Vai ser uma nova cadeia, né? Então vai ter o da botina suja e vai ter o do escritório, né? Vai ter tanto para a parte de documentação, a parte da produção, a parte não vai tomar. Agora o que todos nós, né? Temos que ter como experiência que as mudanças sempre vão vir se nós não tiver. E aí nós temos que se adaptar. Se adaptar. Você citou esse exemplo aí agora da nossa época, né? Você citou Primavera, né? Você deve ter passado por Pochorel algumas vezes, né? Passei. Eu morei numa fazenda em Pochorel ali. A gente falava que era Primavera, né? Mas na verdade fica em Pochorel, né? Que é do lado de Primavera. Passando ali o posto Tio Patinhas à direita, ali 30 quilômetros, fazenda Copacabana. Eu morei lá 18 anos. Até os 18 anos eu morei nessa fazenda lá em Primavera, que na verdade é Pochorel. E eu tinha essa mesma impressão, sabe? A gente morava lá, que chegava o agrônomo na fazenda, né? O doutor, né? Doutor Lucas. Isso. Eu lembro como se fosse hoje. Doutor Lucas chegava lá na fazenda. Ele era esperado na fazenda porque ele era o doutor, né? De agronomia para chegar lá, né? E aí, nessa época era convencional, né, cara? Tava tudo plantio convencional, não tinha nem plantio direto nessa época, né? Tô falando de 97, 98, 99, antes dos anos 2000 ainda. E eu, quando comecei a fazer agronomia, foi bem na época que começou a estourar o plantio direto, né? E eu pensava isso também. Falei, cara, será que eu tô me formando? Será que eu vou me formar numa época onde que a quantidade de agrônomos vai diminuir, né? A oferta de emprego, né? E pelo contrário, né, cara? A gente vê hoje a quantidade de agrônomos que se forma todo ano e não vou dizer que todos vão sair empregados, porque muitos acabam partindo para outro ramo. Muitos, inclusive, são filhos de agricultores que vão tocar propriedades. Exatamente. Né? Então, hoje, uma grande maioria, eu dei aula na FAG há 2 anos atrás, e eu posso dizer que, sei lá, 50% daquele público era filho de produtor que estava se atualizando para tocar a propriedade com o pai, né? Sim. Então, acho que esse é um grande ponto também, né? Não dá para nós pensar que a gente vai lá na lavoura e vai encontrar um produtor que não tenha conhecimento técnico. Pelo contrário, hoje os filhos estão estudando, muitos são engenheiros agrônomos, né? Já que estão no campo já atuando. Mas retomando o ponto aí do mercado de trabalho, né? Da mesma forma que você falou que lá atrás a gente pensava que o glifosato ou o soja RR ia tirar profissionais, podemos dizer que quem está atuando hoje como profissional sabe manejar biotecnologia e sabe manejar plantio direto, vamos dizer assim. Agora vamos jogar isso para 10 anos para frente. Não precisa ser 20 não, tá? Vamos jogar só 10 anos. 5 talvez, vai, entre 5 e 10 anos, Júnior. Quem não souber falar de IA, quem não souber falar de tecnologias novas, meu amigo, de agricultura digital, falar de agricultura de precisão,
né, os recursos cada vez mais escassos. Será que esse profissional vai estar empregado? Entendeu? Não, Entendi. é o que já passou na história, meu amigo. Não estou falando de nada novo. Sim, sim. Não tem nada novo aqui. Nós estamos falando de coisa que aconteceu na minha e na sua época, que aconteceu e agora, daqui 5, 10 anos. Eu acredito assim, Michel, assim, é um achismo, tá? O que eu vejo? Que não só a parte de inteligência artificial vai vir forte, né? Já está aí, né? É só usar ela. Mas ao mesmo tempo a natureza ela se transforma, então vai vir novas pragas, vai vir novas doenças, vai vir novas genéticas. Então esse mercado sempre vai ter espaço para todo mundo. Só não vai ter espaço para aquele que realmente não quer fazer nada. Acha que é formar e sair numa caminhoneta, sair fazendo grandes negócios. Não é como a soja, né? Você planta e colhe no mesmo ano. A carreira, você planta e demora muito tempo. Muito tempo para colher. Então, essa força de vontade de estudar a inteligência artificial, de nós estudar, trazer isso, vai sair na frente. Então, ele vai estar na ponta. O resto depois vem junto, né? Mas esse pioneirismo aí, ele vai tomar conta. Né? E é bacana, né, fazer parte disso. As mudanças vão ter. O que eu analiso muito, o cenário, é a questão da rentabilidade do negócio. Então, o Brasil, produtor brasileiro, né? Guerreiro incomparável, eu acho. Conheço poucas culturas agrícolas no mundo, mas eu acho que a garra do produtor brasileiro eu desconheço. O que acontece? Ele sempre plantou para produzir. Eu quero produzir, e ninguém imaginou que esse mercado ia ficar dessa forma, né? Então, nós estamos passando por um processo de transição que vai envolver a parte de gestão. A agricultura não é mais plantar e colher. É uma empresa que ela tem que ser cuidada da melhor forma possível, porque a produção de alimento, queira ou não queira, ela não é baixa, ela é grande. Então, nós vamos ter que se diferenciar em gestão, em controle, quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou produzindo. Aliar essas duas coisas, comercialmente e tecnicamente, são duas coisas que têm que andar junto. Com a fertilidade tem que andar junto com a fisiologia. Então, eu acho que a parte de gestão com a técnica vai ser um mercado mais promissor aí dentro do... Concordo plenamente. Na verdade, assim, ó, tentando, né, de novo fazer essa análise do que nós conversamos aqui agora. O ser humano, eu acho que o calor, acho que isso nunca vai acabar, cara. Tem um WhatsApp hoje. Vamos dar um exemplo bem prático que todo mundo aqui já pode pensar, né? Por exemplo, o WhatsApp facilitou nossa vida ou não facilitou? Demais. Demais. Só que, cara, nada melhor do que se sentar com os amigos e tomar uma cerveja. Isso Não é o grupo de WhatsApp facilita a comunicação, facilita o dia a dia, facilita tudo, mas, cara, a relação humana tem que estar presente. Sempre vai ter que estar presente. Nada vai substituir o humano. Isso é meu sentimento. Não tem, né? Não tem como. Outro exemplo que eu tenho para te dar aqui agora. Por exemplo, nós poderíamos ter gravado esse podcast de forma IA. Você sabe disso, né? Sim. Eu poderia ter pegado uma frase, uma filmagem sua aqui, agora, de 1 minuto, uma imagem minha de 1 minuto, a gente jogava num programa e falava e simulava nós dois conversando durante o dia todo, aqui, se fosse preciso, por IA. Entende? Sim. Como eu fiz, por exemplo, esse roteiro aqui, ó. Tem um roteiro aqui agora, ó. Esse roteiro que tá aqui agora, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse roteiro que tá aqui agora eu fiz por IA. Só que não é o IA que está conduzindo a conversa, sou eu. Sim. O IA é um suporte. Ou seja, eu peguei o perfil do Júnior, olha só como é que está hoje as coisas. Eu peguei o perfil do Júnior, joguei na inteligência artificial, pedi para ele fazer uma análise da CIPA, de quais serão os pontos principais que a CIPA trabalha. O IA interpretou os dados da CIPA e me trouxe aqui algumas perguntas que eu podia fazer aqui para você hoje. Só que não é o IA que está aqui agora, sou eu. Entende que as ferramentas se complementam? Sim. No campo, cara, qual que é a minha opinião? Né? Eu acho que no campo vai ser assim também, ou seja, sei lá, eu imagino assim, eu tava viajando na maionese esses dias aí, pensando antes de dormir, né? Fala, como é que vai ser a agricultura, como é que vai ser nosso papel de vendedor, de agrônomo daqui, sei lá, 5 anos, daqui 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo, o negócio é muito rápido. Mas já imaginou, Júnior, você levantar de manhã
calçar a botina, que eu acho que isso a gente não vai perder nunca, Uhum. colocar a nossa camisa e chegar pro relógio, pro iPhone, sei lá, para que aparelho for que nós tiver na mão, e falar assim, baseado nas minhas visitas semana passada, sei lá, Siri, qual que é a minha agenda de hoje? Uhum. A inteligência artificial, cara, vai pegar, vai montar, vai olhar os dados das visitas pela localização nossa Uhum. e vai falar assim, ó, Michel, semana passada você visitou fulano, cicano, vocês falaram disso, 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 o microfone vai estar aberto Uhum. e o cara e o inteligência artificial vai falar assim, ó, hoje nós sugerimos para você visitar tal cliente e falar de tal assunto. Cara do céu. Vai acontecer. Vai acontecer. Quantos por cento dessa parte humana vai aceitar isso, né? Então, nós vamos ter cliente que jamais vai querer Não, demais. que tome essa decisão baseada nisso. Ele quer a tua presença, né? Ele quer tomar a decisão e esse calor que você fala, né? Mas tem, assim como ao longo do tempo eu vi, porque como a natureza ela muda demais, vai aparecer coisas novas que a inteligência artificial vai ter que alimentar esse sistema. E quem vai ter que alimentar a inteligência artificial é nós mesmos. É nós mesmos que alimentamos isso. É nós, igual eu fiz aqui agora. Aí. Nós facilitamos a nossa vida fazendo isso. E não sobra tempo. Né? Para você ver como que é muito dinâmico. Isso parece que a inteligência, a tecnologia veio para nós ficarmos mais tempo de boa, vamos dizer assim, e é o contrário, né? É o contrário. É o contrário. Não requer muito mais trabalho. Porque com o WhatsApp mesmo, né? Você comentou, quantos problemas que você resolve no WhatsApp por dia? 20, 30, 40? E há 30 anos atrás? Quando não tinha WhatsApp, né? Como é que fazia para resolver as coisas, né? Então, e não sobra tempo, como não sobrava antes, não sobrava agora. E não vai sobrar no futuro. Não vai sobrar. Até porque novos negócios podem surgir também dentro da agricultura, né? Então, você direciona algumas coisas, mas não sabe o que pode acontecer. Vamos supor que aparece uma doença que não tem controle. É possível? Né? A mudança climática, ela é intensa, né? Nós vamos ter que se reinventar em qualquer situação. Voltando, né, no assunto do cerrado, esses caras, né, os produtores, tiveram que trabalhar muito para chegar onde estão, né? E aprenderam ao longo do tempo, levando muita surra ao longo do tempo. Então, se tivesse a inteligência artificial naquela época, com certeza ia ser diferente. Mas novos desafios vão vir. Vai vir. Você falou agora de novo, né? Falou do cerrado e tal. Uma pergunta que veio para mim aqui agora. Tem aqui, obrigado. Tem? Cara, hoje um profissional, né? Por exemplo, igual a CIP, vocês acabaram expandindo mais para o norte porque vocês viram que tinha mais oportunidade e é um mercado que está em ascensão, né? O vendedor hoje, né? Um agrônomo que está aí se formando, um técnico agrícola, um zootecnista, sei lá, o pessoal da pecuária também, que você falou, tem inclusive da pecuária, que vocês estão tendo também bastante trabalho em cima de pecuária, né? Depois você pode dar uma palhinha sobre isso também. Onde que o cara se diferencia mais, pensando assim em tecnologia? Hoje aqui mais no sul, mais no cerrado? Você está andando bastante, né? Onde que você percebe essas diferenças maiores, cara? Sim, Michel, se fosse para falar, né, eu acredito que eu tenho uma boa experiência, tem pessoas que têm muito mais experiência que eu, né, que eu estou aprendendo com eles. Você também deve estar, até o podcast aqui, todos que eu assisti, que você fez, eu aprendi algo. Então é muito bacana esse trabalho. Legal isso aqui, esse é o intuito. É bacana. Então qual que é o diferencial? Eu acredito que a primeira por que está fazendo agronomia, zootecnia ou veterinário? Eu acho que a pessoa ela tem que entender isso primeiro. Ela vai, né? Claro que tudo tem que ganhar dinheiro com isso, né? Então, o diferencial do profissional, eu acho que ele vai ter que entender o que ele quer com o que ele está fazendo, entender como que é toda essa dinâmica de venda, de RTV, de RC, de agricultura de precisão, de vendas direta, venda indireta, entender tudo isso e conseguir se encontrar na área que ele deseja trabalhar. A partir daí, é foco e determinação. Se for trabalhar no Rio Grande do Sul, a Roraima, por exemplo, todos vão ter espaço. Por que eu cito o Cerrado? Porque o nível tecnológico, ele é muito grande, né? Então, são fazendas hoje de 20, 30, 40, 50, 200, 500 mil hectares.
Então você imagina a dinâmica que tem que ter isso, você como Profissionalismo, né? Como um Gestão, técnico, né, cara? tomar decisão numa fazenda desse tamanho. Então isso que chama muita atenção, e se a pessoa tiver paciência, dedicação, estudo, vontade, procurar a tecnologia, ser diferenciado trazendo algo que é a rentabilidade, né? Eu acredito que você consegue atender muito mais demanda e ocupar um pouco menos espaço e ter mais foco naquilo que você está fazendo, né? Essa é a grande diferença. O Sul são assim, a média é em torno de 30 hectares, mais ou menos, na nossa região. 40. Mato Grosso, 40 hectares, né, não chácara tem... de lazer. Isso. A chácara de lazer. Apesar que um cara de 40 hectares aqui compra muito mais área, né, lá para cima. Então não é questão da área, agora, pelo tamanho que ela é. Eu acho que essa amplitude de até demanda profissional lá é maior que aqui. Né? A demanda é maior. Hoje eu conheço consultores lá que começou no Mato Grosso que atende 70 até 100 mil hectares. Né? Então, para você ver como que ele construiu isso ao longo do tempo. Eu usei isso de exemplo sempre para mim. Quando eu comecei a trabalhar, eu olhava os melhores. Desde o jeito que ele toma café da manhã, como que ele cumprimenta o produtor, como que ele atende. Os melhores nunca teve insegurança nenhuma em recomendar nada. Né? E você conhece, né? Dentro da nossa equipe, participou, né, um bom tempo com nós ali trabalhando, e você via quem que são os melhores. Então, eu sempre segui esse espaço. Inclusive, já teve pessoas que veio fazer podcast contigo aqui. Então, isso, o maior exemplo que eu tive foi tentar seguir os melhores. Não deixar nada atrapalhar onde eu queria chegar. Show de bola. Né? Excelente reflexão, cara. Né? Então, eu acho que esse é o foco. Vai fazer agronomia? Baita curso, pode ganhar dinheiro, não precisa ser na agronomia, qualquer negócio. Mas dentro da agricultura, se ele entender o que ele quer, fica muito mais fácil para ele desenvolver o trabalho. Acho que é um ponto, até aprendi esse ponto com o Loyola, que passou aqui esses dias também, falou exatamente sobre isso que você está falando agora. O importante é assim, não é só você entender aonde que você quer chegar. O importante é você entender o que você precisa para chegar lá. Exatamente. E aí você tem que fazer uma autoavaliação sua, né? Exatamente. Por exemplo, eu quero ser um agrônomo, trabalhar na CIPA, por exemplo. Quero ser um consultor da CIPA, quero ser um representante, quero ser um parceiro da CIPA, por exemplo. E você olha e pensa assim, na CIPA eu vou ter que entender sobre agricultura digital, sobre inteligência artificial, sobre manejo de fertilidade do solo. Beleza, já sei o que eu preciso. Aí você vai olhar assim, e o que eu tenho? O que eu preciso para chegar lá? Exatamente. Entendeu? Porque eu acho que isso falta muitas vezes para muitas pessoas, né, cara? O cara tem que parar e pensar assim, eu quero isso. Tá, mas o que você está fazendo para chegar lá? Exatamente. Entendeu? Quais são os pontos que você precisa melhorar para chegar lá? Acho que esse é um ponto importante que a gente tem que fazer essa reflexão, né? Então, teria que ter uma disciplina na graduação, né? Para trazer pessoas para conversar o que é a vida fora, né? Por exemplo, tem pessoas que poderiam ser um dos melhores genéticos do Brasil, por exemplo. Mas quem que descobre isso hoje? Onde que está descoberto? Às vezes está aqui do nosso lado e a gente nem sabe. Nem sabe, né? A fertilidade, né? Máquina, então tem muitas pessoas capacitadas. Agora, quem que tem que resgatar isso é na graduação. Já dá um direcionamento para cada aluno pela expertise que ele tem dentro daquele setor. Que ele gosta, né? Qual que é o setor que ele vai atuar, né? Agora eu falo assim, o ramo que nós estamos hoje da CIPA, né? Na agricultura de precisão, né? Falta pessoas, e muitas pessoas, porque ainda é algo desconhecido, por incrível que pareça. Desconhecido, A agricultura de precisão é um negócio desconhecido ainda, não pelo fato de entender ela, mas de realmente ser um manejo obrigatório. Né? A agricultura de precisão ela teria que entrar no custo todo ano. Né? Eu acredito que até a questão de seguro agrícola, a questão de custeio, para o produtor que tem agricultura de precisão baseada em dados, né, concretos e você usa toda essa parte de tecnologia, teria que ter um subsídio maior. Porque o próprio banco tem uma segurança maior inclusive, para receber, porque ele está investindo onde te dá resposta produtiva.
Não é só pegar uma análise do cantinho na lavoura lá, tal, o cara tira lá no beira do rio, né? Exatamente, na horta. Na horta, né? Horta. Para mandar pro banco, né? Então isso é um baita gargalo, sabe? Fora ainda a questão humana de tudo isso. Então hoje se fala muito de sequestro de carbono, né? Que é uma coisa que está vindo bastante. E quem faz agricultura de precisão, alguém sabe o quanto já economizou de matéria-prima que não precisou tirar lá da mineração? Calcário, de fósforo, de cloreto, isso aí uma hora vai acabar. Já se fala em tirar cloreto de potássio a nível de pré-sal. Então, imagina o custo disso. Então, a agricultura de precisão precisava ter uma legislação, um órgão responsável para monitorar isso. Porque é um bem para a humanidade você usar somente o que é necessário. Nós temos fontes orgânicas, né, tanto de aviário, né, suíno, bovino, que ele serve como base de ciclagem de nutrientes. Então, nós podemos estender, o quanto nós podemos estender a extração de fósforo, de potássio, de calcário no mundo. É uma longevidade para a humanidade inteira. Então, eu acredito muito nisso. Mas, se eu ver isso dentro do meu setor um dia, era o que eu sempre sonhei. Mas vai acontecer. Vai ter que acontecer Vai um ter dia, que acontecer. Vai ter que acontecer um dia. Até porque o apelo hoje, né? Então, ambiental, ele é muito grande em relação a isso. Mas dentro da agricultura ainda se usa a mesma coisa há por muito tempo e sem ter critério nenhum. A gente precisava de mais pessoas, talvez, tecnificadas, né, cara? Dentro do nosso governo, dentro da nossa... Do governo. Pensando sobre isso, né, cara? Pensando. As pessoas pensando fora da caixa mesmo, para entender toda essa conjuntura de necessidade que o agro vai passar nos próximos anos, né? Claro, e vai chegar, a conta um dia chega, né? A não ser que invente uma coisa substituir o alimento, né? Que eu acho que é quase impossível isso. Igual né? a proteína que estão fazendo em laboratório agora. A carne feita em laboratório. Então, assim, isso é quase impossível de acontecer. Mas que seria um bem para a humanidade ter um órgão responsável por monitorar isso, eu acho que nós pensando não só no nosso bolso, mas pensando no Davi, né? Meu filho, né? Pensando nos teus filhos, pensando nos netos, nos bisnetos, aí eles vão ter mais longevidade. Senão eles vão pagar um preço muito caro por isso. Concordo plenamente. Né? E dentro do, assim, Júnior, partindo assim para um lado mais de vendas, né? Vendedor agro agora. Sim. Como que você acha que hoje um vendedor, cara, um engenheiro agrônomo, que está ali, um consultor, né? Que está ali no campo, visitando o agricultor, oferecendo um produto e tal. Como que você acha que hoje a parte técnica, né? Que é o que a CIPA faz, né? Vamos dizer assim. Como que esse cara poderia usar isso hoje para vender mais? Ou vender melhor, talvez seja essa frase. A procura de vender mais, né? Ela sempre é intensa, porque você sai de uma meta, entra em outra, a meta dobra, triplica. Todo ano tem aumento de meta, nunca cai, né? Nunca vi uma cai, meta né? menor que o ano passado. Exatamente. Então, qual que é o diferencial? Existem vários, né? Tem uns que é relacionamento, o meu foi sempre técnico. Né? Eu sempre queria entregar algo com que eu conseguisse ter a confiança na tomada de decisão do produtor. Então, para mim, nunca foi vender o 100%, mas ele tomar a decisão 100% do que eu falava. Então, através disso, daí você consegue ter mais longevidade de venda, você tem uma aceitação melhor dele, né? Porque você está tomando a decisão, mesmo às vezes ele comprando um pouco fora. Eu nunca me importei com isso. Só que quem dominava a fazenda, quem tomava as decisões, era o melhor técnico. Então, eu tentei sempre trabalhar essa parte. Cara, assim, o resumo de tudo isso aí, todo mundo fala no detalhe hoje, né? Precisa fazer tantas gramas disso, tantas gramas daquilo. Se você usar tanta grama de selênio, vai ser o suprassumo, né? Trabalho nessa parte de solo, né? A maior especialidade que eu tenho. Sendo que falta calcário, né? Então, qual que é o resumo disso? Fazer o básico se tornar o detalhe. O básico é o detalhe. Né? Plantar bem, o cara tem que saber de cor como funciona uma plantadeira. Tem que saber de cor como que é um distribuidor a lanço. Isso são coisas básicas. Agora, vamos trazer para o lado da agricultura de precisão. Regular um GPS geração 5, por exemplo, 4. Como que é feito isso? Todo mundo fica doido, né? Se não sabe lá atrás, né, como fazer. Então, eu acho que o básico traz segurança.
E o né? básico é o básico em qualquer lugar, né, cara? Básico, É o bem plantio, feito. é o solo e Uhum. é a condução da lavoura e a colheita. Isso, então eu sempre procurei isso, procurei estudar bastante, sempre quando eu fazia uma aplicação, mesmo tendo inexperiência, quando eu comecei a trabalhar, no outro dia eu estava lá olhando para ver se matou. Aí se matou uma praga, eu falava pro produtor, não, pode fazer aquilo lá é bom, vai dar certo, mas porque eu tinha certeza que vai dar certo. Então eu procurava sempre observar muito e sempre avaliar todas as tomadas de decisão que eu estava fazendo. Demorei o primeiro ano, quase fui demitido. Minha meta era 3 milhões, vendi 800 mil reais. Ainda bem que deram mais um ano, aí fui para 3 milhões e meio, aí foi para 6, aí foi para 8, aí foi para 12, a hora que eu montei a empresa, né, a CIPA, nós montamos junto dentro do grupo. Mas teve um ano de aprendizado, né? Muito. Normal, cara. Chegava alguns momentos que não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Daí, no mesmo momento, eu chegava, no outro dia no café da manhã, eu olhava os melhores. O que esses caras estão fazendo, o que né? eles estão fazendo? Chegava lá, eu estava no computador montando pedido, montando custeio, indo olhar a lavoura, o produtor ligava, o que eu preciso fazer? 24 horas quase ligando. Falei, cara, o meu telefone no dia não pode parar. Tem que ser assim, isso aí que me motivou. Legal. Eles conseguiram, eu também posso. E eles são o maior exemplo que eu tenho para isso. Agora não pode entrar no comodismo. Entrou no comodismo aí já era. Vocês pegaram agora o que o Júnior acabou de falar aqui agora? A frase que ficou na minha cabeça agora que eu vou levar isso desse podcast. A maior fatia do bolo, eu vou falar da minha forma, tá? Foi a forma que eu entendi. Mas a maior fatia do bolo sempre vai ser com o melhor técnico. Entenderam isso, não? Uhum. Ou seja, você tem lá um produtor, sei lá, de 100 hectares. Uhum. Ele é atendido por, sei lá, 10 5, empresas. 10, 8, 10 É. empresas. Talvez ele compre um pouquinho de cada um, porque tem um relacionamento e tal, compra da cooperativa A, da cooperativa B, da revenda e tal. Mas sempre ele vai ter um dos 10 que vai ser o cara que ele mais confia, porque tecnicamente é o cara que... Ele que vai tomar a decisão Ele por vai ele. tomar a decisão. Né? E tem que construir isso. Tem que construir. E não é do dia para a noite. Não é do dia pra tem noite. que estudar. Né? Tem que estudar, tem que se dedicar, observar que o caminho é esse, né? Aí você vai evoluindo ao longo do tempo, né? Mas tem que ter perseverança e não desanimar. Eu cansei de regular a plantadeira de semente e adubo para clientes que compravam da concorrência. Cansei de fazer isso, né? Assim, não é interessante isso, né? Se analisar. Só que foi um momento que eu comecei a criar confiança. Pô, na próxima safra ele deixou as plantadeiras por minha conta. Chega um momento que ele começa a pensar, pô, esse cara tá do meu lado mesmo. Pô, o cara tá aqui me dando assistência o ano inteiro, É. fez eu produzir mais, regulou minha plantadeira aqui Isso. pra... Me importei com o negócio dele. E o cara... É. Mas você sabe que tem algumas pontas, eu já fiz muito disso também, tá, Júnior? Uhum. Eu acho assim, tem situações que aí, no caso, é o amadurecimento profissional de cada um de nós, né? Exatamente. Você é mais novo que eu, bem mais novo que eu, né? Mas eu tô com a barba branca já. Mas a gente, quando começa a profissão da gente, lá atrás, a gente começa aquela assim, aprender, e muitas vezes a gente não sabe nem pedir. Exatamente. Não sabe se posicionar. Exatamente. E não é só a questão do posicionamento técnico. Muitas vezes tem sim a questão da maturidade, igual o Júnior falou, né? Soltou a aplicação num dia, no outro dia correr lá inseguro, né? Para saber se deu Realmente certo ou tava não. certo. E ficar todo contente, pô, deu certo, cara. Aplicou, deu resultado. Aquilo te dá uma autoestima, te dá pô, cara, aquilo que eu recomendei deu certo. Lógico, com o tempo isso se torna natural e você... Sim, exatamente. É igual o exatamente, médico, né? Eu acho que imagino que o médico, tanto é que o médico tem que fazer residência tantos anos para depois ir lá e fazer uma operação sozinho, né? Nós, como profissionais, como engenheiros agrônomos, como técnicos do campo, nós também temos que ter a mesma atitude, né? Temos que também ter essa postura de aprender. Só que uma coisa que me trouxe, talvez também trouxe para você, é que esse conhecimento técnico e essa postura a gente acaba adquirindo com o tempo. Com o tempo. Não é verdade? Uma coisa que eu, por exemplo, aprendi durante esses 18 anos que eu estou a campo, é que, na verdade, a questão do posicionamento técnico ele é muito importante. Mas também vendas, também tem a questão de você saber conversar e saber se posicionar, entendeu? Muitas vezes, visitava um agricultor, cara, e isso não faz muito tempo não, tá? Isso eu tô falando de coisa aí de 8, 10 anos atrás.
Eu já tinha certa bagagem já. Sim. Já tinha, sei lá, 7, 8 anos que eu estava no mercado. E só o fato de eu visitar o agricultor o ano inteiro, eu achava que ele ia comprar de mim no final da safra, cara. Sim. E eu tinha medo de pedir. Sim. Eu tinha medo. Uhum. Eu achava, não é possível, cara. Eu Uhum. visitei esse produtor o ano inteiro, eu ajudei ele a regular a plantadeira, eu acompanhei a lavoura dele. Uhum. Cara, o meu milho, né, no meu caso, que eu sou vendedor de milho, há Sim. 18 anos, cara, não é possível que ele vai chegar no final da safra, ele dava oportunidade para outro cara Uhum. que nem pisava Uhum. na lavoura dele, cara. Uhum. Eu pensava assim, mas por que isso, né, cara? Hoje eu sei. Hoje eu tenho essa consciência. Porque muitas vezes eu não amarrava as coisas. Uhum. Eu deixava espaço. Exatamente. Mas não é só a questão de... É questão de confiança também, de maturidade, de saber pedir, Uhum. entendeu? Saber conversar, expor as suas ideias, se posicionar tecnicamente, Aham. entendeu? Tudo isso, na verdade, não tem uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Uhum. E você vai construindo isso de acordo com a sua realidade, com a sua região, né, cara? Ao longo do tempo. Quando o vendedor agro, né? Então, quando ele é vendedor, primeiro, ele é vendedor. Então, ele tem que se entender que ele é um vendedor. E esse pedir, né? Vamos negociar, vamos fazer isso aí, faz parte dele. Se ele entender que ele é um vendedor, ele vai ter que ir para isso. Como todos os outros. Vender hoje, nós podemos ir numa loja, né? Que vende qualquer coisa barata, botar uma lista de preço e sair para o campo. Vendedores têm, né? Qualquer setor. Agora, como que dentro de uma região que tem praticamente 15 concorrentes, ele vai ser atrativo para o cliente? Como que ele vai se diferenciar, Como né? que ele vai se diferenciar? Quando eu comecei a trabalhar, o que eu vi naquela época? Eu fiz um experimento lá num produtor chamado Neibax, que era sobre feijão. Era um gargalo que ninguém dava muita importância. E plantava-se muito. Então nós fizemos lá, junto com a Ihara na época, nós plantamos 12 cultivares de feijão e foi feita adubação, né? Desde aquela época, adubação diferente, falando sobre manejo e tal. E aí, por muitos anos, o produtor me chamava para cuidar da área de feijão específica dele. Então eu consegui Você se tornou referência para ele, pô. E hoje é agricultura de precisão. Hoje é a parte de inteligência artificial, agricultura de precisão, gestão no agro hoje é muito importante. Então eu vi esse gargalo e vai continuar sendo gargalo ainda por bastante tempo, porque essa diferenciação vai existir e vai ter que existir. Senão muitos produtores vão ter que parar com a atividade ou arrendar a terra, né? Não tá fácil, não tá. O clima está totalmente estável, né? Paraná aqui, né? Todo ano tem uma história diferente em qualquer região do estado. Mato Grosso, vinha que é uma nata. Aí teve a seca lá 2 anos atrás, agora a chuvarada, né? Então o custo ele é muito alto. A rentabilidade é boa no agronegócio. Só que o custo de operação ele é muito alto. Qualquer máquina hoje é 3 milhões de reais. A máquina não vai baixar preço, o diesel não vai baixar preço e a manutenção não vai baixar. Não tem como. E a parte operacional das fazendas também se tornou caro, né? Então, quem entende do agro hoje, que não trabalha no agro e entende do agro, ele começa a dar mais importância pelo que isso realmente vale. Não é para amador. Não é para amador. Não é para amador. É muito alto, você falou. Exatamente. Qualquer pedacinho de terra hoje para você mexer é absurdo. Mato Grosso, quantas fazendas, grupos grandes entrou em recuperação judicial? Isso é péssimo. Péssimo, porque não é só o trabalho direto, né? O indireto também é bem intenso. Como todos os setores têm que ser valorizados da mesma forma, né? Mas essa questão da agricultura de precisão ainda nós estamos se arrastando. Vai chegar a hora, não está muito longe, mas vai começar a evoluir muito. Porque o produtor vai começar a analisar não a produção em si, o quanto que o negócio dele está trazendo de retorno para ele, né? O quanto de rentabilidade esse negócio está trazendo para ele. Muitas vezes a gente escuta nas palestras, aí, os treinamentos que eu sou muito curioso também, eu estou sempre tentando entender o negócio, né? Uhum. E a gente fala muito, né, o quanto que o setor vem se aprimorando, mas o tanto que tem de oportunidade. Nossa. Né? Uhum. Como você disse mesmo desde o começo, né, a nossa frase aqui que o negócio está ficando para amador.
né, em lugar nenhum, nem no norte, nem no sul aqui, ou seja, de uma forma ou de outra, no amor ou no dor, o negócio vai ter que cada vez mais se aperfeiçoar e o produtor vai ter que ter essa gestão mais detalhada, talvez, e mais aprimorada. E aí é onde que nós entramos, né? Exatamente. É onde que nós podemos contribuir. Exatamente. Né? Então, com informação, com dados, com gestão. O Brasil hoje, até um dado que o Jean passou para nós aqui, há alguns podcasts atrás, Jean Matos, é que o Brasil tem uma das menores idade média de produtor rural do mundo, né? A idade média do produtor brasileiro é de 46 anos, né? Então, a informação, cara, é que assim, essa gurizada que está na universidade, esses filhos de produtor, próprios agricultores que, cara, estão estudando, estão se aperfeiçoando. E nós aqui do outro lado também da indústria, do segmento de assistência técnica, também temos que se atualizar. Temos que aprender gestão, temos que aprender sobre negócio, não é só mais sobre o produto que você está oferecendo. Exatamente. Você tem que saber do contexto inteiro, meu amigo, né? Para poder prestar um serviço diferenciado lá no campo. Exatamente. Porque senão você vai ser mais um. Entre os 10 que nós citamos de exemplo antes, você quer estar onde? Você quer estar entre o top 1 ou ser o 10º da lista de importância para o cliente, entendeu? Essa questão de você ajudar o produtor a tomar as decisões e ele te passar a confiança para definir o que ele vai fazer de manejo, esse é o auge de um bom técnico. Esse é o auge de qualquer técnico. Né? Esse é um sonho e através dali as coisas começam a evoluir que você acaba nem percebendo. Show de bola. Partindo para o final aqui, Júnior, já estamos quase uma hora conversando já, hein, cara? Rapaz do céu, o tempo voou aqui. Vamos lá, mas aí, olhando para o futuro, que forma que nós falamos aqui bastante de IA, de inteligência artificial, falamos bastante de agricultura precisa, né? Que é agricultura de precisão. E o dígito, cara? O que você enxerga olhando para frente, pensando nas plataformas digitais hoje, pensando, por exemplo, nesse tipo de ambiente que nós estamos aqui hoje, né? Quem diria, há 10 anos atrás, quando nós nos conhecemos, 8 anos atrás pelo menos, a gente começou em 2008, eu lembro que eu te conheci, quando eu vim para Cascavel, estava no início da CIPA, certo? 2018, né? 18, perdão, 2018, exatamente. Quando foi o início da CIPA, foi maio de 2018 que eu vim para Cascavel. A CIPA foi no começo do ano? Em junho de 2018. Então fazia poucos meses que estava o projeto da CIPA. Eu lembro que o Zé ainda trabalhava comigo, uma parte trabalhava com vocês lá na CIPA. Com as motoquinhas lá, tinha na área de solo e tal. Trabalhava na área de vendas também, né? Você também trabalha na área de vendas ainda, então olha só, o tempo voa, né, cara? Então, desde aquela época, né? Vamos pensar assim, quem imaginava que um dia nós ia estar gravando aqui um podcast para jogar no YouTube? Isso se passou o quê? 7 anos, 7 anos. E aí, olhando para frente, cara, e olhando assim o dígito, o que você acha que vai acontecer, assim, na sua visão de... Você é um cara moderno, você é um cara que entende de assuntos digitais. O que você me fala sobre isso, cara? Olha, assim, o que eu vejo, Michel, eu não sou um cara que olho coisas que não me agregam. Perfeito. Infelizmente, hoje a maioria, não só dentro do agro, mas a sociedade em si, olha coisas que... mais entretenimento, né? Então, dentro do digital em si, né? Isso que você faz, né? Toda a outra parte da agricultura, né? 5.0 que está vindo e tal, desde que esse é um perfil meu. Então, coisas boas eu sempre vou olhar, coisas que é de entretenimento não me agradam, tá? Então, eu acho que essa evolução ainda precisa ser passado, a geração nossa precisa passar e entender que entretenimento não gera conhecimento, né? Então, o que gera conhecimento? É coisas boas. Nós estamos falando aqui de manejo, de um monte de coisa que você entende e nós vivemos isso na prática, né? Como eu olhei outros podcasts que eu aprendi muito, né? Com erva daninha, né? Com amigos que têm consultoria, com amigos que cuidam de cursos de agronomia, produtores rurais passaram por aqui, produtores rurais, falando daquilo que eles sentem na prática lá no campo, né? Exatamente. Então isso eu acho que agrega, né? Então a barreira as pessoas começarem a ser um pouco mais inteligentes e aproveitar esse digital que é tão simples, que eu brigo realmente com os estagiários. Como que o que é cloreto de potássio? Cara, você tem o Google na mão, o YouTube não sabe. Não sabe o que é, né, cara? Não sabe, né?
Então, isso é uma forte demanda que vai começar a separar o que é importante e o que não é. Né? O que é importante não é. Infelizmente, hoje, o que não é importante é levado Ganha mais... espaço. Ganha espaço. Eu fico triste com isso. Errado, às vezes, somos nós e não fazer isso, né? Exato. Eu ia complementar agora que você está falando. Né? Você sabe o grande problema, Júlio? É. Eu já vou citar para você aqui agora. Poucos bons fazem isso. É. Entendeu? Uhum. Por que o entretenimento que você falou ganha proporção? Porque, na verdade, é o que a maioria das pessoas fazem, entretenimento. Uhum. Por que eu estou aqui agora? É uma pergunta que já me fizeram várias vezes. Uhum. Michel, por que você está aqui gravando podcast? Por que você para, né, a sua noite, ou aí a sua manhã, ou uma parte do seu dia, para investir num canal de comunicação no agro? Um assunto sério, não estamos aqui fazendo palhaçada, né? Exatamente por causa disso, cara. Porque eu sentia falta de um conteúdo técnico. Como tem outros exemplos muito bons, né, hoje na mídia, né? De vários podcasts muito sérios do agro, que eu acompanho, inclusive, que eu assisto. E eu assistia. E aí eu pensei o seguinte, que na região, cara, nós precisamos de alguém falando mais sobre o nosso dia a dia no agro de verdade. Por quê? Porque lá na universidade, quando eu dei aula, ou conversando com os colegas, né, no campo aí, a gente tem tanta história boa para contar, cara, tem tanta, né, assuntos interessantes para a gente tratar, e alguém tem que parar e fazer. É, exatamente. Entende? Então, assim, a minha opinião, por exemplo, né, falando sobre isso, né, eu sempre falo para minha equipe, né, hoje eu tenho uma gestão aí de 12 pessoas que estão no campo, né, trabalhando, vendendo e tal. E a gente, devagarzinho, a gente vai conseguindo construir isso com a equipe, né? Muitos não faziam, hoje já fazem. Mas, cara, você está lá visitando um produtor, você viu lá uma aplicação que deu certo. Você viu uma recomendação, por exemplo, agora nós estamos falando sobre bipolares aí na cultura em V4, né? Uma aplicação antecipada para controlar bipolares maíz. Cara, por que você está lá? Por que você não grava um store falando da aplicação e o resultado que deu importância de fazer aquilo lá? Cara, se todo mundo fizesse... Vou citar mais um exemplo para você. Esse exemplo eu citei até num outro episódio esses dias. Lá no Show Rural, que passou agora esses dias, filas e filas para conversar com a pesada do agro aí que estão bombando. Vou citar o nome, porque os caras, eu acho que os caras são bons. Os caras fazem um entretenimento no campo ali que é fantástico, né? Da rotina do agro ali entre um produtor e um agrônomo, né? Um vendedor. Beleza, cara, é um entretenimento fantástico, mas tinha filas e filas para conversar com os caras, para tirar uma foto com os caras. Cara, beleza. Faz parte? Faz parte. Faz parte, né? Sempre fez, né? Sempre fez. E aí, na mesma empresa, tinha lá fitopatologista, tinha os caras da Embrapa, caras, quantas pessoas importantes, né, cara? Consultores, doutores de assuntos extremamente técnicos, que com certeza faria diferença para qualquer um de nós aqui, que estaria naquela fila, inclusive. Quantos foram lá fazer uma pergunta para esses caras? Quantos foram lá tirar uma foto com o doutor? É isso aí. Que escreveu vários livros, que escreveram, né, vários livros, várias teses de doutorado e tal. Exatamente. Entende como é que... É isso que você falou, né? É saber, né, cara, realmente aquilo que dá importância, o que realmente importa. Então, a questão, acho que cultural, Michel, vai ser quebrada. Como você falou, né? Assim, a hora que precisa mudar algo, tem que ser mudado, né? Para não sofrer, né? E esse entretenimento, né? Que essas plataformas que existem, elas talvez não é que vão perder espaço, mas as pessoas vão começar a entender que isso não é que seria uma mentira. Não perdi tempo. Assim, uma bexiga, né? É uma hora. Né? E então, naturalmente, as pessoas vão entender e tem que procurar coisas para melhorar, né? Leitura, poucos fazem, né? Artigo, poucos leem. É muito mais fácil hoje, né? Não precisa nem ler, é só botar o fone ali. Só botar um fone de ouvido, né, cara? Então, a questão é mais, assim, cultural, o que se pregou de cultura em relação a isso, né? E dá muito dinheiro. Os mais ricos do mundo hoje é através disso. Mas para aquele profissional que quer melhorar, quer ganhar um bom dinheiro com isso, não passando a perna em ninguém, se dedicando ao máximo, se ele entrar nessa vida, é para poucos. Entretenimento também não é fácil, para quem faz é difícil. Para quem fazer, né? Eles são profissionais nisso. São profissionais nisso, exatamente. O que eles entenderam é que muitas pessoas que gostam disso. É audiência, né? Na verdade, o cara tá tão ali...
no TikTok, no Instagram, passando ali, ele tá querendo ver coisas que vão agradar ele. Mas a talvez, né? agricultura, ela já está se tornando, né? Então, como eu falei, a botina suja e escritório, né? Então, toda essa parte digital, toda essa parte de tecnologia que vem, por exemplo, hoje nós conseguimos transferir arquivo direto do escritório para as máquinas. Onde já se viu, como que isso nós não se via 5 anos atrás? Tinha que pegar o pendrivezinho lá, conectar e baixar. Tá lá na nuvem, tá lá, né? Tá lá na máquina. As máquinas, você regula ela quando não é problema mecânico grave, você consegue fazer tudo por escritório. Tudo digital, né? Tudo digital. Então, é o que vai ser e vai continuar sendo. Agora eu quero ver os próximos episódios, né? Disso tudo, né? Se nós conseguimos chegar nesse nível achando que não teria mais mudança. Eu chegou num ponto que eu falei, não vai ter mudança do quê? Entrou Starlink. Hoje as máquinas se comunicam em qualquer canto do mundo, cara. Né? Tanto pessoas quanto máquinas se comunicando, né? Vai existir agricultura extremamente autônoma? Vai existir. Vai ser uma outra... E quem vai operar isso e tudo, né? Então os funcionários de fazenda vão ter que se reinventar também. Isso vai mudar, vai mudar. Porque é combustível, né? Então, o mundo vai ter que se tornar autossuficiente. Concordo plenamente. Autossuficiente, né? Temos tudo na mão para fazer isso acontecer. E pessoas muito inteligentes, né? Que também conseguem transformar isso. E é só para frente, para frente. Né? Eu ia te perguntar exatamente isso agora, né? O que você pensava no futuro, mas você já respondeu. Agora pensando na CIPA, olhando para frente agora, nos próximos anos, o que a CIPA... qual o segmento, que área que você acha que vocês vão investir mais? Como é que vocês estão pensando olhando para frente, cara? Olha, a CIPA, Michel, primeira coisa, eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu poderia, várias formas, não seria mais fáceis, né? Mas seria formas que eu ganharia a mesma coisa ou até muito mais. Então, eu sou muito apaixonado por solo, por tecnologia, tudo que vem eu tento tentar entender, né? Para sempre estar na frente em relação a conhecimento e tecnologia. Isso aí é uma coisa que eu sou apaixonado. O que eu penso agora o meu sócio vai né, ele já sabe disso, né? Mas qual que é meu sonho, né? E construir, nós vamos chegar lá. Eu quero transformar uma CIPA, não seria exatamente em uma franquia, com toda essa parte de documentação, não toda essa estilo franqueado mesmo. Mas qualquer pessoa que quiser trabalhar no país, viu? Quiser trabalhar no país, se entrar dentro dos pré-requisitos nossos... Metodologia da CIPA de vocês. Dentro dos nossos pré-requisitos como profissional, como ser humano, né? Então não é só o profissional, mas tem que ser um bom ser humano também. Claro, concordo plenamente. Ele vai ter uma participação desse negócio. Ou seja, o que eu queria ao longo do tempo? Eu começaria com umas 5, 6 dentro do país, já estava bacana. Hoje nós atendemos o Acre, o Paraná aqui eu me viro sozinho praticamente, e Mato Grosso. E aqui o Norte um pouco com uma outra empresa que nós atendemos. Uma parceria. Mas tem espaço no Goiás, tem espaço no Brasil na Bahia, inteiro. Tem espaço em aqui em qualquer lugar do Brasil. Paraguai? Você atua no Paraguai, não? Não. Paraguai não. Não, ainda não. Já pensei, mas se fosse para montar um laboratório lá, eu montaria, porque lá o custo de análise é muito alto. Bastante audiência desse podcast é Paraguai, viu? Olha aí. Os paraguaios, cara, a audiência do Paraguai, até falando esses dias para quem... Eu tava conversando com o dono de uma revenda lá no show da Aldo do Paraguai, e é incrível, cara. Cada podcast meu, e tem esses episódios tem geralmente 4, 5, 6 mil visualização, né? Cara, 30, 50% é do Paraguai, cara. Isso. E eu publico no Brasil, Cascavel, e o tráfego vai, cara, pro Paraguai. Você acredita? O que limitou mesmo a nossa entrada pro Paraguai foi a questão de que o laudo é muito caro. Sério, cara? Um laudo hoje completo lá fala-se em 90, 100 dólares. Aqui nós estamos falando em 60, 65 reais. Então, como nós fazemos um volume muito intenso de análise... E não dá para trazer de lá para cá para fazer análise aqui? Não pode? Só se for
né? Ilegalmente pode. sim, mas não Não pode. pode. Né? Você É por pode causa de solo, né? Contaminação, isso, essas coisas, né? pode transformar o teu negócio em um problema bem sério, né? Fazer isso. Né? Não sabia. Então, no Isso. caso, você teria que construir um laboratório lá Lá. para fazer análise lá Para daí. fazer lá, para fazer lá, né? Daí você diminuiria o custo Diminuiria o custo, significativamente. que daí ficaria bom para o produtor e bom para nós também, né? Porque o laboratório ele acaba tomando aí 40% do nosso custo, né? Que é o valor de análise. Tem extrator. Hoje, né, se analisar hoje qualquer uma máquina, um ICP, por exemplo, hoje para fazer análise de solo, bom é quase 200 mil dólar, né? Então você vê que um laboratório também não é tão fácil de você montar ele, né? Tem que ter know-how e tem que saber o que está fazendo. E é um valor agregado Né? significativo, né? Mas, voltando à pergunta, Michel, pensando no futuro, nós, né, a CIPA, ter pelo menos aí olha, deixando a coisa acontecer, eu acredito que pelo menos uns 20 sócios dentro da nossa empresa eu gostaria de ter. Espalhado por esse Brasilzão afora. Por esse Brasilzão afora. Legal. Né? Então, essa é a ideia. Para quê? Para nunca limitar o ganho, né, da pessoa que vai trabalhar com nós e ele também ter o mesmo peso da responsabilidade que é a camisa CIPA. Legal, cara. Essa Fantástico. é a nossa ideia. Fica aqui a mensagem então, ó. Se você tem interesse em conhecer a metodologia da CIPA, já a metodologia já que está há 7 anos no mercado, já com uma expressão grande, né, no país inteiro, não só aqui no Paraná, faça contato com o Júnior aqui. E hoje, Júnior, falando, já partindo para o final aqui, qual que é o contato e quem pode... Eu vou colocar depois aqui na legenda do YouTube, mas fala aí qual que é o contato da CIPA, o seu telefone, também fica à vontade. Eu vou passar o meu mesmo, né? Júnior Amaral, 459-8404-8168 e também atendemos através do Instagram, que é a cipa.agricultura. Eu vou marcar também, então fica a oportunidade aí. Isso, tem um mercado aberto, quem tiver com muita vontade de conhecer e desbravar desse mercado, entender ele, vai dar certo. Vai dar certo. Como você mesmo disse, tem muita oportunidade. Muita. E é um mercado que vai ter muita ascensão em função de tudo que o Brasil, o mundo vai passar aí com relação ao alimento, a recursos cada vez mais escassos, né, cara? Então não tem o que fazer, né? Até o plantio de semente variável, né? Nós nem entramos, não falamos sobre isso, né? É uma questão que você utiliza dentro da agricultura hoje. Você consegue usufruir melhor aquele solo com taxa variável e também uma pincelada na pecuária de precisão. Ah, é verdade, né? Você fala de pecuária também, cara. Hoje, com solo, adubação, um equilíbrio e manejo, nós estamos falando de um acre que nós começamos há pouco tempo a trabalhar lá, a média é 1,8 cabeça por hectare. O produtor consegue chegar a 10 cabeças por hectare fazendo o manejo certo. Mas dá 5 vezes mais, cara. É muita coisa. Então, a pecuária ainda é quase que um extrativismo. Nós podemos ter muito animal, com qualidade e sem degradar nada, muito pelo contrário, preservando a natureza, que a maioria é degradada, né? As passagens nossas é degradada. Sim. Aí você consegue gerar mais emprego, né? E ter uma lucratividade maior também. Cada região tem sua particularidade. Cada região, o Acre é um jeito, o Mato Grosso é um jeito, aqui o oeste do Paraná é distinto, nós começamos com setembro com 11 horas luz, chegamos em janeiro com 14. Então, essas diferenças cada região vai ter e eu acho que esse é o desafio e esse que a agronomia faz e tem que descobrir. E daqui a pouco o Brasil foi para Bolívia, foi para o Paraguai, foi para Bolívia, vai entrar no Peru, vai entrar nas Guianas. Então o brasileiro vai fazer parte desse processo inteiro aí na agricultura. Concordo plenamente, cara. Show de bola. Muito bom, meu amigo. Muito bom falar contigo. Prazer imenso. Valeu a pena a espera aí da agenda, né? Tá doido, vai conversar. Michel. E você que está aí nos assistindo, né? Passa contato aqui com o Júnior na CIPA. Ele passou o telefone para vocês. Eu vou deixar aqui também na legenda aqui do nosso episódio. E se interessando para conhecer mais um pouco sobre metodologia, manda e-mail, manda contato pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, que o Júnior vai estar conversando com vocês. Agradeço. Espero que a próxima conversa seja o vendedor agro, que eu ainda continuo vendendo, né? Estou vendendo a ideia agora de fazer a franquia. Espero que isso seja um começo e eu venha contar essa próxima história. Claro, esteja convidado, meu amigo. Seja bem-vindo sempre aqui. Valeu, Michel. Prazerzão Obrigado, falar contigo, tá? Valeu, prazer é meu. E para você que está nos ouvindo aí, fica aqui mais uma vez, né?
finalizamos o 17º episódio do Vendedor Agro. Já deixa aquele curtir, aquele comentário, escreve aqui embaixo no YouTube. Isso nos ajuda a impulsionar cada vez mais o nosso conteúdo. E como dissemos aqui anteriormente, um conteúdo técnico e de valor para você. Que é feito com muito carinho. Porque nós que estamos no campo e trabalhando, nós gostaríamos muito de passar realmente a realidade que está acontecendo no campo para você que está aí. Que eu sei que também vive uma realidade muito parecida com a nossa. Tá bom? Ficamos aqui e até o próximo episódio do Vendedor Agro.